Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no PLGG Sarcástico, beleza? Tranquilo, como é que vocês estão? Boa noite. Primeiro me dizem aí se vocês estão me ouvindo de boa, se vocês estão me escutando. Vocês sabem que o Instagram de vez em quando dá uma frescadazinha, não entrega o som. Estão me ouvindo aí tranquilo? Me dá o ok aí só para eu ver se o som tá legal, que eu tô meio improvisado aqui. Eu explico já a vocês porque eu tô meio improvisado. A Mariana Moreira tá dizendo que sim. O Duda Almeida tá por aqui, um abraço, Duda, a Espíndola Renata, o Júnior Dayana, a Stephanie Barros chegou por aqui também, galera toda tá dizendo que tá ok. Bom, vocês estão vendo que eu tô meio improvisado agora, vou até mostrando uma coisa que ninguém aí das redes nunca viu. Eu tenho aqui na minha casa o meu escritório, por óbvio, claro e evidente. Só que minha esposa ontem baixou um espírito de arrumação nela, ela botou tudo pra fora. Eu tenho um livro pra danar, eu tenho uns armários lotados de livro. Eu sempre faço a transmissão voltada para uma parede azul, mas as outras paredes todas são lotadas de livro. Aí ela tirou tudo do canto, ela tá fazendo uma arrumação desde ontem. Eu entrei ali, eu não tinha nem onde pisar, de tanto livro pelo chão, de tanta arrumação. Aí eu fui para a varanda, só que quando eu cheguei na varanda, ela disse, não pode fechar a varanda não, porque a bebê ainda vai brincar aí se eu for passar, enfim, antes de caber do negócio, eu vou pro canto onde eu gosto de ler. Eu tô aqui no quarto da minha bebê, na parte de cá do quarto da bebê, e eu gosto de ficar sentado aqui nessa cadeira lendo. Eu tenho um Kindle que não precisa de luz, né, ele já tem luz. Aí às vezes ela tá dormindo, eu venho aqui pro quarto, fico lendo, sabendo a coisa, eu vou fazer a live de lá. Então eu tô aqui, vocês não estranham o cenário, eu tô aqui no quarto da minha bebê, óbvio, ela não vai dormir agora, ela só dorme depois das 7 horas, 7h15 mais ou menos, e ela começa a dormir na sala. Se eu for pra sala, ela não consegue vir pra cá, mas o importante é a gente fazer a live aqui no PLGG Sarcástico, tá? Todo mundo já acompanha o PLGG Sarcástico, você já sabe o objetivo do PLGG Sarcástico, então não vou explicar mais. Se você não sabe qual é o objetivo, procura vídeos anteriores aí de uns 15, 20 dias que eu explico qual é o nosso objetivo. Também vou dizer a vocês que ao final dessa live a gente voltou a ter canal no YouTube. Vocês sabem que eu fiz um canal no YouTube para o PLGG Sarcástico, não durou nem 6 horas. A turma foi lá, a turma denunciou, eu tomei strike do YouTube, eu tomei um bocado de strike do Instagram, enfim. Mas eu fiz um novo canal no YouTube, depois eu vou divulgar para vocês. O aplicativo, se Deus quiser, até o final do mês vocês vão ter o aplicativo do PLGG Sarcástico, para não depender de YouTube, para não depender de Instagram, porque aí lá eu vou poder postar o que eu quiser também. E a revista do PLGG Sarcástico vai sair, se Deus quiser, assim que o Instagram sair, a gente vai ter uma revista semanal. Já tem muita gente boa escrevendo para mim. E quem não viu a live passada, ela tá aqui no meu canal do PLGG Sarcástico. Ela fica aqui. Eu botei no canal do YouTube, subi hoje no canal do YouTube, o novo canal, que eu vou divulgar mais tarde, e ela também fica aqui no IGTV. Vai no IGTV do PLGG Sarcástico que você consegue ver a aula, e fica aí na expectativa que, se Deus quiser, na virada do mês de junho para julho, a gente vai ter o aplicativo do PLGG Sarcástico. Nós vamos ter a revista aí, que vai ser quinzenal, com gente do mundo todo escrevendo, que me deixa muito feliz. E o canal do YouTube, se Deus quiser, eu vou passar a fazer as lives lá pelo canal do YouTube. Mas vamos lá. Semana passada começou a surgir aquele movimento há uns 15 dias, antifascista, antifa, não sei o que, não sei o que. E aí eu me arretei e disse, olha, quer falar de antifascista? Quer falar do combate ao fascismo? Vamos falar dos brasileiros que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Ninguém melhor para representar o combate ao fascismo do que os nossos pracinhas, os nossos combatentes da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, mais de 25 mil homens, 25.411 soldados da FEB, os combatentes da FAB, que na época não era FAB ainda, era primeiro grupo de aviação de caça, que deu origem à Força Aérea Brasileira, e da primeira esquadrilha de observação, primeira esquadrilha de observação e ligação. Então, na semana passada aqui, nós falamos sobre todo o contexto que levou o Brasil à Segunda Guerra Mundial. Eu falei sobre aquela dubiedade que existia no governo de Getúlio Vargas, falamos sobre o Estado Novo. Eu, inclusive, comentei que existia uma grande dúvida histórica se o Estado Novo poderia ou não ser considerado um Estado fascista, e aí a gente falou que faltavam algumas características de Estados fascistas. O Brasil andou bem pertinho de ser fascista,
mas não se pode chamar o Estado Novo de Estado fascista, ele é mais um caudilismo. Falamos que o Brasil acabou migrando para o lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, falamos que isso trouxe algum tipo de investimento norte-americano no Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional de Motores, enfim, eu dei todo o contexto que levou o Brasil à Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou falar sobre parte dos contingentes que efetivamente lutaram no Teatro de Operações da Europa, mais especificamente o Teatro de Operações italiano. Como a história é muito gostosa e muito lata, não dá para falar da FEB e da FAB, do primeiro grupo de aviação de caça, em uma única live. Então na live de hoje a gente vai comentar aqui sobre o primeiro grupo de aviação de caça, o famoso Senta a Pua. E quando for na próxima semana, aí eu vou falar do meu xodó, que é a coisa que eu mais gosto, diz que a gente deixa o que mais gosta para o final, que é a atuação da FEB, que foi a coisa que na minha época de historiador eu mais li, eu mais estudei, eu mais pesquisei, foi efetivamente a atuação da FEB. Então na live de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse primeiro grupo de aviação de caça e essa primeira esquadrilha de observação e ligação que os dois acabam gerando o embrião do que hoje é a Força Aérea Brasileira. E aí eu já preciso dizer a vocês que a história da década de 60, da década de 70 e principalmente da década de 80, ou as pessoas que contaram a história vou chamar genericamente de FAB, tá? Eu sei que na época não tinha FAB, eu sei que o certo é primeiro grupo de aviação de caça, mas FAB, Força Aérea Brasileira, para resumir. As pessoas ali que contaram a história da FAB na Segunda Guerra Mundial, principalmente nos anos 80, eles contaram uma história completamente deturpada da realidade. Eu me lembro que eu, criança ali, 10 anos de idade, 12 anos de idade, eu até mesmo quando estava entrando na adolescência, os meus professores de história no colégio, quando iam falar da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, eles pintavam o ridículo, eles passavam uma imagem que o Brasil foi passar ridículo lá, eles passavam uma imagem que os militares brasileiros eram um bando de irresponsáveis, um bando de gente sem noção. E assim, eu não vou mentir para vocês, até ali por volta dos meus 14 anos de idade, a imagem que eu tinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial era uma imagem ridícula. É mais ou menos como a imagem de Dom João VI, que ficou imortalizado na cabeça de todo mundo. Não sei se por causa daquela série da Globo, Quinto dos Infernos, não sei dizer. Mas quando você pensa na figura de Dom João VI, você não pensa na figura de um estrategista, você não pensa na figura de um chefe de Estado, você pensa na figura de um cara bonachão, glutão, cheio de vaidade, porque foi a figura histórica de Dom João VI que a historiografia brasileira da segunda metade do século XX pintou. E quando você se aprofunda na figura de Dom João VI, você vê que não é aquilo que foi pregado. Você vê que houve um trabalho de desconstrução da imagem de Dom João VI, como efetivamente houve um trabalho de desconstrução, e aí um trabalho muito ideológico de desconstrução da imagem dos militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E a partir dos 14 anos, aí eu tive a oportunidade de me deparar com a história da FEB, e aí eu comecei a ler um pouco sobre a história da FEB e da FAB, e não vou mentir para vocês, dentro de história foi a coisa que eu mais li na minha vida, foi o Brasil na Segunda Guerra, e tive a oportunidade inclusive de ler relatos oficiais, ver os filmes que eram feitos pelos próprios pilotos, e a conclusão que eu cheguei ali com o tempo é que mentiram pra gente e mentiram escancaradamente. Venderam uma imagem do Brasil na Segunda Guerra Mundial que não tem nada a ver com do combatente brasileiro, melhor dizendo, na Segunda Guerra Mundial, que não tem nada a ver com a realidade. Aquela imagem que o piloto brasileiro era um piloto ruim, aquela imagem que o piloto brasileiro foi passar vergonha, aquela imagem que o piloto brasileiro era batido com facilidade, que o piloto brasileiro só queria ficar tomando porres de vermute e correndo atrás de italianas, isso não corresponde a fato histórico. E o fato não tem lado, isso não corresponde à realidade. O fato é que o Brasil enviou aproximadamente 350 homens que compunham o primeiro grupo de aviação de caça. É bom que se diga que esses 350 homens não eram pilotos. Ao todo foram enviados 43 pilotos de caça, 43 pilotos de combate. Os 350 homens eram o contingente da Força Aérea Brasileira do primeiro grupo de aviação de caça. Afinal,
para que uma aeronave decole, não basta ter só o piloto. Você tem que ter pessoal de mecânica, manutenção, intendência, comunicação. Existe todo um aparato, todo um staff que precisa se ter para que você consiga colocar pilotos de combate no ar. Então, dos 350 homens, 43 eram efetivamente pilotos. E o primeiro grupo de aviação de caça foi formado no Brasil por um cara que se tornou o patrono da Força Aérea Brasileira, na época o primeiro tenente Nero Moura, que depois se tornou ao final da guerra e com o passar do tempo brigadeiro Nero Moura. Até hoje Nero Moura talvez seja a figura mais emblemática de tudo que a Força Aérea Brasileira representa. E quando o Brasil começou a se preparar para ir para a guerra, o Brasil não tinha uma aviação militar. O Brasil não tinha uma aviação de caça. O Brasil tinha destacamentos de aeronaves que compunham quadros do Exército Brasileiro ou da Marinha de Guerra que se destinavam basicamente a patrulhamento do litoral. E aí vai um recorte histórico. Na Segunda Guerra Mundial, os primeiros pilotos brasileiros que efetivamente entraram em combate não foram os pilotos que lutaram na Itália. As pessoas costumam dizer assim, o batismo de fogo da Força Aérea Brasileira foi em outubro, novembro de 1944. A primeira vez que um piloto brasileiro lutou na Segunda Guerra foi em 1944. Não, isso não é verdade. Em 1943 já existiam ações, não ainda da FAB, não ainda do primeiro grupo de aviação de caça, mas já existiam ações feitas por pilotos militares, pilotos estes ligados ou à Marinha ou principalmente ao Exército, que faziam patrulhamento militar no nosso litoral e ações contra submarinos. Lembra que eu falei para vocês no sábado passado que vários navios, 34 navios brasileiros foram atacados, sendo que desses 34, 33 foram atacados pelos U-Boats, pelos submarinos alemães? Pois bem, o Brasil tinha medidas contra esses submarinos nas proximidades do seu litoral e nós temos um caso de um piloto brasileiro que em 1943, voando um avião Catalina, um hidroavião Catalina, ele conseguiu atingir com as suas bombas um submarino alemão que estava próximo ao nosso litoral, afundando esse submarino. Então, em 43, você já tem piloto brasileiro em combate no nosso litoral. Agora, formalmente, a criação do primeiro grupo de aviação de caça é de 1944, feita pelo então primeiro-tenente Nero Moura. E um detalhe importante, todos os pilotos da FAB que lutaram na Segunda Guerra Mundial, eles foram voluntários. De novo, todos os pilotos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, eles eram pilotos voluntários. E ao contrário do que se diz, eles eram normalmente pilotos com muita experiência. Eles não eram pilotos velhos, eles não eram pilotos de muita idade e não eram pilotos de combate, mas eles eram aviadores que, embora jovens, eram aviadores desenrolados. Eu sempre costumo brincar e dizer que o aviador brasileiro que foi lutar na Segunda Guerra Mundial, ele era muito mais desenrolado do que o aviador, do que o piloto norte-americano, por exemplo. Por quê? Porque não existia no Brasil uma aviação organizada nos anos 30 e nos anos 40. Não existia no Brasil, vamos dizer assim, serviços públicos de controle de aviação. O que existia era o Correio Aéreo Nacional, o famoso CAN, o Correio Aéreo Nacional. Você tinha algumas empresas estrangeiras que faziam rotas até o continente sul-americano, incluindo aí cidades brasileiras. Na época, as aeronaves não tinham autonomia, por exemplo, para sair dos Estados Unidos e chegar até Buenos Aires, na Argentina. Então, essas aeronaves elas iam fazendo N escalas e quando começavam a sobrevoar o espaço aéreo brasileiro, faziam escalas em Manaus, em Belém, em Recife, em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro, até chegar no seu destino. Dependendo do tipo de aeronave que fosse utilizada, um voo entre Nova York e Buenos Aires poderia durar até 4 a 5 dias, incluindo os pernoites dos passageiros. Os passageiros desembarcavam, dormiam em hotéis e continuavam a viagem no dia seguinte. Então, assim, nós não tínhamos uma aviação organizada no Brasil, mas nós tínhamos pilotos que voavam pelo Correio Aéreo Nacional
E você tinha... Opa, subi demais aqui, deixa eu ver se eu baixo. Pronto. Você tinha pilotos que voavam no Correio Aéreo Nacional e você tinha também pilotos que voavam em todo jeito, de todo canto no Brasil. Não existia, por exemplo, idade mínima para que você pudesse voar no território brasileiro. Existem relatos de pilotos que aos 15 e 16 anos de idade já estavam voando monomotor paulistinhas. Existe uma estimativa, porque ninguém tem como precisar, mas existe uma estimativa que em 1940 o Brasil já tivesse aproximadamente 50 aeroclubes ou 50 clubes de voo espalhados pelo território. Então tinha muita gente que começava a voar aqueles famosos monomotores paulistinhas ali com 15, 16 anos. Afinal, o Brasil era a terra de um dos pais do avião, que é Alberto Santos Dumont. Eu não vou entrar naquela briga se o pioneiro da aviação foi Santos Dumont, foi os irmãos Wright, mas Santos Dumont é o grande ícone da aviação. E o Brasil era a terra de Santos Dumont. Então era normal ali que nos anos 20, nos anos 30 e início dos anos 40, o desejo por voar despertasse muita gente que tinha um mínimo de condição para isso. Então você tinha pilotos acostumados a voar no Brasil, embora com pouca idade, eu digo pouca idade, abaixo de 30, 35 anos, que voavam nas piores condições possíveis. Você imagina o cara sair voando pelo Correio Aéreo Nacional, que era a carta, o jeito mais rápido de uma carta chegar em algum canto é se você mandasse por via aérea. Tem até os envelopes via aérea. O selo por via aérea era mais caro do que se fosse de barco, por exemplo, ou se fosse de trem. Então você imagina o cara sair num avião monomotor do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, em direção ao Recife, voando sem GPS como tem hoje, voando sem orientação de torre de rádio. Os caras voavam se norteando por cursos de água, por acidentes geográficos. Quando muito eles tinham uma bússola, para eles conseguirem precisar o combustível, eles usavam um cronômetro, eles faziam uma conta. Olha, eu estou voando aqui a 130 km por hora, então se eu voar durante 2 horas, eu vou voar 260 km, sem cartas de aproximação, sem cartas de chegada em aeroportos, pousando de todo jeito, com aviões que pousavam na água, com aviões que pousavam na terra, pousando em cisco, voava debaixo de chuva, de tormenta. Ou seja, o piloto brasileiro, ele, embora com pouca idade, ele era um piloto que foi criado na base da porrada. Ele aprendeu a voar voando, diferente, por exemplo, do piloto norte-americano, que às vezes só tinha o primeiro contato com a aeronave quando ia fazer o curso de formação militar de piloto. Nos Estados Unidos acontecia muito isso. Você tinha um cara que aprendia a voar na Academia da Força Aérea Americana para ir para a guerra. O brasileiro, ele não teve que aprender a voar. Ele teve que aprender a combater. Talvez essa seja a grande vantagem do primeiro grupo de aviação de caça. Enquanto na maioria dos países você tinha que formar o piloto primeiro, para depois transformar esse piloto num combatente, no Brasil, nenhum dos 43 teve que ser ensinado a voar. Ele teve que ser ensinado a combater. Ele teve que ser ensinado a fazer aviação de caça. Mas voar, se orientar, sair de um ponto para outro só com uma bússola, fazer manobras que os caras normalmente não tinham costume de fazer, isso para o brasileiro era coisa normal. Para os 43 pilotos da FAB era uma coisa normal. E o Nero Moura, ele inspirava muito isso nos seus homens. Eu tive a oportunidade de ver uma vez uma palestra do Rui Moreira Lima, do brigadeiro Rui Moreira Lima, que voou na Segunda Guerra Mundial, e ele dizia que era quase impossível você olhar para o Nero Moura e não ter vontade de ir para o combate, não ter vontade de voar, não ter vontade de dar o seu melhor. O Nero Moura era aquele cara que inspirava todo mundo, mas não porque ele dava o comando. Ele inspirava porque o bicho era bom, porque o bicho sabia voar, ele sabia fazer, e as pessoas queriam voar tanto quanto ele. E aí foi formada o primeiro grupo de aviação de caça, só que o Brasil tinha um problema, o Brasil não tinha avião para ir para a guerra. Nós tínhamos pilotos acostumados a voar em Catalinas, acostumados a voar em Paulistinhas, acostumados a voar em aeronaves que não poderiam ir para o combate. Então foi preciso fazer estágios de adestramento militar para os pilotos brasileiros para convertê-los de aviadores civis em aviadores de caça, aviadores militares. E aí o contingente brasileiro sai daqui e vai para o Panamá. O primeiro estágio de formação dos pilotos brasileiros e da FAB como um todo se dá no Panamá, num local chamado Aquaduche, que nem tinha água e nem era doce. Era uma base de treinamento, uma base de adaptação americana, e depois desse estágio de adaptação à caserna, todo militar ele passa por um estágio de adaptação.
Você deixar de ser civil e se tornar militar, você deixar de ser paisano e se tornar militar, a gente costuma dizer que é meio que tirar um espírito de você. Então você tem que ter um impacto inicial, um curso básico para adestramento militar. Depois você vai para as especialidades. E aí depois eles saíram do Panamá e foram para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles já foram fazer o curso de especialização na aeronave que efetivamente eles iam voar, que era o Republic P-47 Thunderbolt, que eu reputo até hoje como um dos melhores aviões de combate já feitos na história. É claro que hoje a gente está acostumado com aviões supersônicos, mas para a realidade da época, o P-47 pode ser considerado não o mais completo avião de combate da Segunda Guerra, mas o mais bem adaptado avião de combate para a Segunda Guerra. Por exemplo, você tinha os alemães Messerschmitt, que eram aviões extremamente rápidos, mas a fuselagem era muito fina. Você tinha os caças F-0 japoneses, que eram muito ágeis, mas o alcance era muito pequeno. Se você pegasse assim as características, aquele que ficava sempre mediando em tudo, era o famoso Thunderbolt P-47, que eu reputo como um tanque que voa. Era basicamente um motor, uma célula, 8 metralhadoras e ferragem. Ele aguentava porrada, ele aguentava tiro, ele aguentava perder parte da fuselagem. Os americanos fizeram um avião extremamente robusto e um avião feito para aguentar porrada. Ele era mais lento porque ele era mais pesado, ele tinha um consumo de combustível, por exemplo, um pouco maior do que os aviões da Força Aérea Inglesa, justamente porque era mais pesado, mas quando você fazia a média dos quesitos necessários para o combate no teatro de operações europeu, o P-47 ganhava de lavada. O P-47 era aquele avião que, se pingando óleo, todo furado de metralha, ele ainda conseguia voltar para o combate. Era aquele avião que, sem uma ponta da asa, sem o leme do profundor, o cara ainda conseguia voar nele. E era um avião que os pilotos diziam que se sentiam muito seguros, porque a célula onde o piloto ficava, a parte frágil era o canopy, que era a parte de cima. Mas em volta, para a munição chegar no piloto, dava trabalho, e eles eram considerados muito difíceis de derrubar. É tanto que era mais fácil derrubar uma fortaleza voadora, por exemplo, um B-25, do que você derrubar um P-47. E aí os pilotos brasileiros fizeram esse curso de adaptação e acabaram embarcando no final de setembro de 1944 dos Estados Unidos para a Itália, mais especificamente para a base na cidade de Livorno. E aí, nesse trajeto, o primeiro grupo de aviação de caça ganhou o seu grande símbolo. Quando a gente fala em grupo de aviação de caça, você pensa no símbolo desse grupo de aviação de caça, que é o quê? Que é um avestruz dentro do escudo que tem o Cruzeiro do Sul, com um céu vermelho atrás, certo? Você tem uma abóbada com as cores do Brasil, o avestruz segurando o escudo, dentro do escudo do Cruzeiro do Sul, e um céu vermelho atrás. Aí vai ter gente que vai dizer: professor, faltou o senhor falar do Flex 50, aquela artilharia antiaérea explodindo atrás do avestruz. Cuidado com um detalhe histórico aí, é só um detalhe histórico. As aeronaves que foram utilizadas pelos brasileiros no início do combate na Itália não tinham aquele símbolo da artilharia antiaérea, eu acho que ficar desse lado aqui, explodindo atrás no céu vermelho. Por quê? O símbolo da FAB era o céu vermelho, que é o céu de guerra, o avestruz, que era o símbolo dos pilotos do primeiro grupo de aviação de caça. Daqui a pouco eu explico por quê. Esse avestruz trazia um escudo com o Cruzeiro do Sul, na outra mão ele trazia uma pistola deflagrando um disparo, e esse escudo estava dentro de uma heráldica com amarelo e verde, que são as cores do Brasil. O escudo original era esse. Aquele flag que explodia ao fundo só foi adicionado nas aeronaves de substituição. Por quê? Porque aquele símbolo só foi adicionado ao símbolo do primeiro grupo de aviação de caça depois do batismo de fogo. As aeronaves originais, eles não tinham esse símbolo pintado com aquela artilharia antiaérea explodindo aqui ao fundo. Eles tinham só o céu vermelho. Depois que a FAB entrou em combate, foi que os aviões de reposição ganharam aquele símbolo. É por isso que você vê foto com e sem aquele Flex 50 explodindo aqui no símbolo da FAB. E aí muita gente diz: professor, e por que é que escolheram um avestruz como símbolo dos pilotos de caça brasileiros? Porque avestruz nem voa.
Já é que botaram um avestruz, se avestruz nem voa, não era para ser uma águia, um condor, um negócio desse, avestruz não voa por um motivo muito pragmático. O brasileiro é piadista em tudo, e os caras resolveram fazer uma piada. Os brasileiros, eles relatam, os pilotos brasileiros, e a FAB como um todo relata, que a coisa que eles mais tiveram dificuldade no estágio de adaptação no Panamá e no treinamento nos Estados Unidos foi com a comida. Por que com a comida? Você imagina ali, anos 40, os pilotos brasileiros acostumados a voar o país todo no Correio Aéreo Nacional. Então os cabas estavam acostumados a comer vatapá e caruru na Bahia, estava acostumado a vir para o Nordeste comer tripa e galinha de capoeira, estava acostumado a comer polenta e frango a primo canto no sul do Brasil. Os caras estavam acostumados a comer charque, e eles, quando foram para o estágio lá no Panamá, eles tiveram que comer a ração operacional americana. E a ração operacional americana, para o paladar brasileiro, é um absurdo. Para o paladar brasileiro é assim, algo que o brasileiro repudia. Por exemplo, vinha numa embalagenzinha feijão misturado com açúcar. Feijão doce. O brasileiro recebia uma latinha com feijão misturado com açúcar, que era para ser comido frio, com a capa de gordura em cima, que era uma forma de preservar. Sabe quitute? Quitute. Giovana, eu não sei o que é quitute não. Pô, chama fiambre. Eu acho que vocês já viram. É uma lata que vem com uma carne prensada dentro, que vem até com uma chavezinha que normalmente você quebra para abrir. A gente chama aquilo ali de quitute. Aquela carne que depois virou moda no Brasil nos anos 50, 60, tem até hoje. Supermercado tem até hoje. Esse fiambre, se chegar para comprar, era fornecida aos brasileiros, só que era uma carne misturada com leite e misturada com ovos desidratados e prensada. O quitute que vende hoje é só vísceras, carne, que não dá mais para aproveitar do boi, se faz quitute. Então o brasileiro teve uma dificuldade enorme de se adaptar a essa comida norte-americana. E aí eles... tá na guerra, vamos comer. E aí eles comiam, vomitavam, e como eles não gostavam muito da comida americana, sempre que eles tinham a oportunidade de comer qualquer outra coisa que não a comida americana, eles comiam. Daí o termo avestruz. O avestruz come tudo. Você der, o avestruz come. E os brasileiros comiam a ração americana se não tivesse outra coisa, mas qualquer oportunidadezinha eles saíam comendo o que aparecesse. Eles trocavam, por exemplo, pagavam para os panamenhos trazerem comidas para ele quando dava para entrar na base. Então o termo avestruz vem daí. E eles também, durante esse trajeto entre os Estados Unidos e Livorno, na Itália, eles desenvolveram um lema, certo? Que é o lema Senta a Pua. Senta a Pua, se você for lá para a Câmara Cascudo, não vou nem para a Câmara Cascudo, talvez a melhor definição de Senta a Pua para mim seja de Austragésilo de Ataíde. Austragésilo de Ataíde diz que Senta a Pua é algo como você bater a espora em um animal bravo. Quem está sentando a pua está esporando e dominando a um animal que é feroz, um animal que é valente. E aí, a partir daí, a expressão senta a pua, lá nos anos 30, 40, ganhou o significado de baixar a porrada. Ganhou o significado de eu vou aqui e vou dominar. Vai ser do jeito que eu quero. Talvez a melhor tradução para sentar a pua seja: eu vou baixar a porrada e vai ser do jeito que eu quero. Eu vou dominar e vai ser do jeito que eu quero. Então é daí que vem o avestruz como símbolo do primeiro grupo de aviação de caça, e é daí que vem a expressão senta a pua, que inclusive era grito de guerra do primeiro grupo de aviação de caça. Quando os americanos chegaram na Itália, eles já estavam acostumados com as técnicas de aviação americana, eles tinham vindo dos Estados Unidos, já tinham feito a adaptação para combate no P-47, e eles chegaram no teatro de operações da Itália numa fase que não tinha mais dogfight. O que é o dogfight na aviação de caça durante uma guerra? É o combate pela supremacia aérea, certo? A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, já não estava mais presente de forma cotidiana nos Apeninos, no Vale do Pó, na região de Montese, Monte Castelo, Livorno, Veneza. Eles já não estavam mais lutando pela supremacia aérea. Eles já tinham abdicado da supremacia aérea. Então o Brasil, quando chegou na Itália, ele chegou numa fase que é mais difícil do que o dogfight, que é mais difícil do que a luta pela supremacia aérea, que é você impor através das forças aéreas o domínio sobre alvos no solo. Porque quando você tem um dogfight, você decola, às vezes passa 2, 3, 4 dias
para tentar encontrar um outro avião inimigo e vocês vão combater lá. Às vezes você é alvejado, você consegue ir embora, o outro consegue ir embora. É algo mais esporádico. Já quando você tem que impor a superioridade aérea sobre alvos no solo, todo dia você tem missão. É tanto que de outubro de 1944 a maio, junho de 1945, a FAB fez mais de 450 missões. Se eu não me engano, são 455 missões de combate, mais de 2.500 saídas individuais, mais de 5.000 horas de voo durante uma guerra. Meu amigo, 43 pilotos voarem mais de 5.000 horas em um espaço de tempo de 8 meses, 9 meses, num teatro de operações, é muita coisa. Então os pilotos diziam que você impor uma superioridade aérea sobre alvos no solo era muito mais difícil, porque todo dia você tinha alvo para atingir. Todo dia você tinha missão para cumprir. Por exemplo, no dia 22 de abril, dia 22 de abril é considerado o dia da aviação de caça no Brasil. Por quê? Porque nessa data, em 22 de abril de 1945, o Brasil fez 44 missões de combate em um único dia. Foram 44 missões de combate desempenhadas pelos pilotos do primeiro grupo de aviação de caças em um único dia. É muita coisa para um teatro de operações, é muita coisa até mesmo para o cenário da Segunda Guerra Mundial. Então, quando os brasileiros chegaram na Itália, eles foram alocados inicialmente sempre como a quarta aeronave do grupo de aviação número 350, 350º grupo de aviação norte-americano. Era o grupo de aviação 350 norte-americano, que sempre decolava com uma esquadrilha de 4 aeronaves. E no começo, as 3 primeiras aeronaves eram norte-americanas, a quarta aeronave era brasileira, fazia parte da integração. Só que logo depois, o próprio brigadeiro Nero Moura se impôs, e aí o Brasil passou a fazer missões onde os 4 pilotos eram brasileiros. Até porque, como os pilotos brasileiros eram mais arrojados, eles acabavam tendo dificuldade de comunicação e de posicionamento no teatro de operações com os pilotos americanos. O piloto americano é mais coxinha. Não sei se vocês conseguem me entender. O piloto americano, ele é mais assim, ele é mais menino criado por vó. Ele é mais leite com pera. O piloto americano é aquele piloto que você diz, você vai voar do ponto A para o ponto B. Ele vai voar do ponto A para o ponto B. O piloto brasileiro, você diz, vai voar do ponto A para o ponto B. Ele vai do ponto A e tem um alvo no ponto C, ele ataca, volta para o D, ele vai para o zigue-zague e depois volta até chegar no destino. E aí os brasileiros tinham essa dificuldade de comunicação. Os americanos, se por exemplo, eles chegassem no alvo e achassem que o alvo poderia representar risco, muitos comandantes mandavam voltar e os brasileiros queriam atacar. Os brasileiros estavam com aquela sanha, até porque eles chegaram fumando uma quenga, eles chegaram para sentar a porra, como se diz. Então, com o tempo, o Brasil acabou conseguindo deixar que os pilotos fossem apenas o quarto numa esquadrilha de 4 aeronaves americanas e passassem a ter esquadrilhas 100% brasileiras. E ao Brasil, como a todos os pilotos, é bom que se diga, não só aos brasileiros, mas ao Brasil foi dado naquela época as missões mais difíceis. Os pilotos brasileiros saíam para atacar torre de igreja. Giovanni, por que atacar a torre de igreja? Porque os alemães colocavam metralhadoras em torres de igreja. Então, na hora que os soldados por terra iam avançar, antes a aviação tinha que ir para explodir as torres de igreja para evitar do cara entrar na cidade e ter uma metralhadora lá em cima, lascando todo mundo. Composição ferroviária, tanque camuflado e tudo isso numa área apinhada de artilharia antiaérea. E eu não sei se vocês têm noção de como funciona a artilharia antiaérea. A artilharia antiaérea na Segunda Guerra Mundial ela funciona mais ou menos assim. Você tem artilharia .75, .50, .90, mas o padrão era o Fleck 50 e o Fleck 75 alemão. Ele disparava uma munição. Essa munição, quando chegava numa determinada altitude estimada, ela estilhaçava. Ela fazia como se fosse uma lata explodindo. E aí lançava estilhaços para todos os lados. A munição que os alemães usavam não era uma munição necessariamente de penetração na aeronave. Quem metralhava era tanque de guerra, era soldado em torre, mas a artilharia antiaérea alemã, ela era de flap, ou flag, como os alemães chamavam. Ele disparava e formava como se fosse um prato grande assim, de estilhaços indo para todo lado. Se aqueles estilhaços atingissem a aeronave, eles iam lascar a aeronave em vários pontos.
Então a aeronave estava passando aqui, o estilhaço fazia, ó, pegava em asa, pegava em leme, pegava na barriga da aeronave, pegava na porra toda. E os americanos, eles tinham um certo receio, se é que eu posso falar assim, de ir para áreas onde tinha muita artilharia antiaérea. E os brasileiros estavam acostumados a voar no Correio Aéreo Nacional, os brasileiros não tinham problema, por exemplo, voar baixinho. Os americanos não gostavam, o brasileiro ia lá quase com a barriga roçando no chão para tentar livrar da artilharia antiaérea, depois subia para fazer o bombardeio picado, que é o bombardeio mais difícil que existe. E poucos pilotos na Segunda Guerra Mundial foram tão bons em bombardeios picados quanto os pilotos brasileiros. Giovanni, eu não sei o que é um bombardeio picado. Um bombardeio picado ou de piquet é aquele que a aeronave ganha altitude, quando está chegando sobre o alvo, ela emburaca. Ela bota literalmente a frente da aeronave em direção ao solo, em direção ao alvo, para ganhar velocidade. Às vezes os pilotos faziam isso aqui com as asas para tentar se livrar das rajadas de metralhadora e da artilharia antiaérea. Quando chegava numa determinada altura, eles liberavam as bombas e recuperavam a altitude. O risco estava aqui, ó. Era isso que os americanos não gostavam muito de fazer. O risco estava aqui, ó. Quando ele dizia que liberava a bomba, que ele fazia isso, ele dava ao inimigo toda a parte de baixo da aeronave até ele conseguir recuperar a altitude. E outra, meu amigo, imagina você vindo de pau e de repente fazer isso. A desaceleração, porque você vem com a força da gravidade a seu favor e de repente você joga a força da gravidade completamente contra você. Então os cabas tinham que fazer isso ali, tinham que se acostumar, e o brasileiro fazia isso. E uma coisa curiosa, o Brasil voou 5% das missões do grupamento 350, 5%. Mas, por exemplo, o Brasil sozinho destruiu 27% de todas as composições ferroviárias na Itália na Segunda Guerra, voando 5% só das missões. Por quê? Porque o brasileiro tinha mania de procurar alvo de oportunidade. O que é o alvo de oportunidade? Quando você sai para atacar, por exemplo, uma composição ferroviária. Os partisanos diziam, olha, tem um trem que está carregado de munição, que está chegando na estação tal. Aí a esquadrilha brasileira saía e atacava. Só que depois que atacava, como lançava as bombas, ainda tinha as metralhadoras, o brasileiro não voltava. Eles diziam que era prejuízo voltar com munição. Então eles atacavam e saíam procurando alvo de oportunidade. Aí lá na frente tinha um tanque, metia bala no tanque. Lá na frente tinha uma artilharia antiaérea, metia bala na artilharia antiaérea. Lá na frente tinha outro carro, metia bala no carro. Na munição lá no veículo de transporte. Eram chamados alvos de oportunidade. Eles tentavam ser os mais eficientes possíveis. O Brasil tem 15% de todos os ninhos de metralhadora no teatro de operações daquela região do Vale do Pau foram destruídos por brasileiros, com apenas 5% da missão. Então o Brasil foi tão eficiente que quando terminou a guerra, o Brasil foi convidado para ser a força de paz da Áustria. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. A FAB e a FEB foram tão eficientes na Itália que quando a guerra terminou em 1945, convidaram o exército brasileiro para ser a força de ocupação na Áustria. Cada país não ficava ocupado, cada país que a Alemanha tinha dominado ficava ocupado por um exército vitorioso. E ao Brasil oferecer a Áustria, era para a Áustria falar português. Isso é uma coisa que os livros de história tradicional não dizem. E o Brasil só não ficou como força de ocupação com a FEB e a FAB na Áustria porque Getúlio Vargas não deixou, porque Getúlio Vargas estava perdendo poder aqui, estava morto de desesperado para trazer os militares de volta. De tão eficiente que foi a Força Aérea Brasileira. E assim, essa eficiência era tão grande que os próprios americanos reconheceram isso. Os próprios americanos reconheceram a coragem dos pilotos brasileiros. Então aquela história que contavam pra gente, que o piloto brasileiro era um covarde, como também contavam da FEB, mas aí eu vou falar no próximo sábado, que o piloto brasileiro era um covarde. Bicho, isso é uma história deturpada. Isso é uma história que quer inviabilizar os nossos heróis. Nós temos que ter orgulho de quem merece ter orgulho. Tem muita catrevagem no Brasil, tem muita catrevagem na história do Brasil. Mas tem muito cara que se desenrolou e tem muito cara que honrou as cores do Brasil. E os pilotos do primeiro grupo de aviação de caça são heróis que precisam ser cultuados, porque deram o seu melhor no momento em que o mundo estava em guerra lutando contra o fascismo. Eles eram antifascistas. Se vocês tiverem a oportunidade, cara, e leiam os livros de Rui Moreira Lima. Se vocês tiverem a oportunidade, eu acho que deve ter no YouTube. Assista um documentário chamado Senta a Pua. O nome do documentário é esse. Senta a Pua. Veja os relatos dos brasileiros.
Se você tiver a oportunidade, quando você estiver lá no Campo dos Afonsos, se for para o Rio de Janeiro, por exemplo, ou então se for para Pirassununga, veja um P-47, imagine o que é o cabo estar dentro de um molho de ferro daquele ali, num país que não é o seu, levando tiro de todo lado e tendo uma eficiência que os pilotos brasileiros tinham. Os pilotos americanos pousavam, o avião estava todo lascado, eles não voavam mais. Os pilotos brasileiros pousavam, o avião estava todo lascado, eles diziam para o pessoal da mecânica, reabastece e bota óleo que eu vou só comer. Não, mas está todo furado, tá voando, tá voando. Cabia lá, comia um pão, um negócio assim, voltava e ia embora. Quando morria um piloto brasileiro, o que é que os outros faziam? Tomavam porres de vermute, davam um avante para ele e voltavam para o combate. Então, essa eficiência foi reconhecida pela própria Força Aérea brasileira, pela própria Força Aérea norte-americana. E dentro de toda essa história da FAB na Segunda Guerra Mundial, da sua eficiência de combate, do seu brilhantismo de combate, tem uma história que para mim é emblemática, que para mim é o grande símbolo da Força Aérea brasileira. É uma história que precisaria ser conhecida por mais pessoas. Uma das crônicas que eu mais gosto, eu não sei se vocês sabem, eu escrevo há muito tempo uma série de crônicas chamada Data Vênia. Eu inclusive tenho um livro, já está na 2ª edição, chamado Data Vênia, onde eu boto minhas crônicas, meus pensamentos, tal. No meu Twitter, a capa do meu Twitter é o Data Vênia. E lá o livro é lá da editora Letramento. E assim, uma das minhas crônicas favoritas diz que o escritor não pode ter uma crônica favorita porque um pai não pode ter um filho favorito. Mas eu tenho algumas, e uma das minhas favoritas se chama A Ópera do Danilo. Se você jogar aí na internet, se você jogar no Facebook e tal, você pode botar assim, A Ópera do Danilo ou uma história que merece ser conhecida por mais pessoas, Giovanni Moraes, que você vai achar, certo? Inclusive eu soube que teve um professor, não vou dizer de onde, de uma determinada faculdade, que entregou para os alunos essa crônica dizendo que era dele. E um aluno tinha meu livro. Disse, não, professor, não é adicionante. O professor Giovanni está aqui, escrito no livro dele. E por que é que eu gosto? Porque, para mim, a história mais emblemática de superação de um brasileiro, da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial, aconteceu com o aspirante Danilo Marques Moura. Danilo Marques Moura é o irmão do brigadeiro Nero Moura. É o irmão do cara que criou o primeiro grupo de aviação de caça. E por que a ópera do Danilo? Porque a história dele é uma jornada de herói tão grande que ele ganhou uma ópera. Ele ganhou uma ópera que foi feita pelo Perdigão, começa lá, Aviatore che cai bombardamento, e por aí vai. É em italiano e em português. Parece as óperas de Puccini. E Danilo Marques Moura, ele decolou com seu P-47 e, resumindo a história, a aeronave dele foi abatida. Um disparo de artilharia antiaérea alvejou a aeronave dele. Quando a aeronave dele estava caindo, ele conseguiu tirar o canopy. O canopy é aquela parte que cobre a célula onde o piloto fica. Ele conseguiu tirar o canopy, conseguiu saltar. Não tinha ainda cadeira de ejeção, como tem hoje. O piloto tinha que se soltar e tinha que saltar. Só que quando ele saltou, o avião já estava muito próximo do solo. Então mal deu tempo de abrir o velame. Entendeu? Assim, não deu muito tempo de abrir, porque o paraquedas, o velame, é o termo militar para paraquedas, o velame precisa de tempo para ele abrir e reter. Como estava muito perto, mal abriu, ele já caiu de cara no chão, inclusive. Ele caiu de cara, arrastando a cara no chão, luxou o braço, ficou com a cara toda desfigurada, a farda toda rasgada. Aí você imagina, o cara era um aspirante, piloto brasileiro, em solo italiano, ferido. Ele estava a mais de 500 quilômetros da base aérea brasileira, da base aérea dos brasileiros, que era junto com o grupo 350 de aviação de caça americano, e sozinho. E o que ele tinha? Ele tinha uma pistola Colt 1911, era o modelo Colt 1911, 9mm com 7 munições. Era o que ele tinha. Eu acho que esse homem deve ter se sentido a criatura mais solitária da face da Terra. Eu acho que deve ter sido o homem mais solitário da face da Terra. Você imagina você, final de uma tarde, seu avião lá na frente pegando fogo, você todo fudido, todo lascado, arranhado, desfigurado, dente quebrado, todo lascado, lascada, num território dominado por alemães, com uma pistola na cintura e a mais de 400 km, quase 500 km de distância das pessoas que podiam proteger você. Bom, ele tinha duas opções. Ou ele desistia, ou ele se entregava, ou ele voltava para casa. E ele fez o que para mim é uma das maiores jornadas de heróis
da história militar brasileira. Ele resolveu voltar para a base aérea e encontrar o irmão dele, Nero Moura. Só que ele podia fazer de duas formas. Ele podia sair se escondendo no meio do mato, ele podia sair viajando à noite, ele podia sair se esburacando para os alemães não verem. Ele adotou o segundo. Aí é que entra o fato do brasileiro ser safo. Um alemão nunca ia fazer um negócio desse. Ele resolve fazer o seguinte: ele pega, tira todas as identificações de piloto brasileiro, certo? A farda já estava toda rasgada, o macacão do voo estava todo rasgado. Ele arruma lá umas roupas de partisans, lá umas roupas de paisano, como os italianos chamavam, de civis, e todo fodido, ele sai pelas estradas principais, aonde os alemães iam e voltavam direto. Ele saía pelas estradas principais, com o rosto, ele não conseguia falar porque a boca dele estava muito inchada. Aí ele ficava fazendo sinal para os alemães, pedindo comida, pedindo cigarro, e os alemães achavam que ele era o que os italianos chamavam de esfolato della guerra, um esfolado pela guerra. Ele estava numa situação tão deprimente que os alemães não achavam que ele era um piloto, de tão fodido que o cara estava. E aí ele disse: bom, perdido por um, perdido por 100. Se eu for me escondendo e eles me acharem, eles vão dar um tiro na minha cabeça. Ou no mínimo vão me prender. E eu não nasci para ser prisioneiro. Eu nasci para ser livre, eu vou voltar. Então ele ia lá pedindo um cigarro, mais por gesto, porque ele não conseguia falar e não sabia falar alemão. Aí chegava, por exemplo, dava a noite, ele chegava e batia na porta de uma casa de família mais organizada, no meio da viagem lá das estradas. Aí tem uma casa de família mais organizada, aí o pessoal olhava assim, ele pedia pane de vinho, um pedaço de pão, um pouco de vinho. Alguns diziam: passare, 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 vai. Outros davam. Ele dormia junto de animais, em celeiro, dormia, andava para dormir, e chegava em algum canto, o pessoal mandava ele embora, porque achava que ele era um mendigo, outros porque não sabia quem era, e ele foi, até que ele chegou na linha que dividia o lado que estava sob controle alemão, a linha física, tá? A fronteira que dividia o lado que estavam os alemães, que era o lado dos Apeninos, da linha gótica, e o outro lado que era dominado já pelos americanos e brasileiros. E ele tinha um problema: ele tinha que cruzar aquela fronteira dentro da própria Itália. E para cruzar a fronteira, tinha que ter como se fosse um passaporte, uma autorização expedida pelos alemães. Você lembre-se que a Itália estava dividida naquele momento em uma área dominada pelos alemães e uma área dominada pelos americanos e brasileiros. Os brasileiros estavam até lutando em Montes, Monte Castelo, um pouco mais ao norte. E aí ele prezava, quem quisesse passar, tinha que ir no alto comando alemão e pedir uma autorização. E tinha que provar: eu estou indo porque minha mãe mora do outro lado, eu estou indo porque eu trabalho do outro lado. Sem essa autorização, essa carteira, o cara não passava. E aí o Danilo disse: fudeu, eu vou passar como? Eu não tenho essa carteira, se eu for pedir essa carteira, o pessoal vai me lascar. Ele disse: bom, eu já cheguei até aqui e não vou desistir. Aí o Danilo foi, entrava na fila para cruzar a fronteira. Quando chegava na vez dele, o alemão dizia: senza carteira, senza carteira. Tá sem carteira, tá sem a carteira, sem o passaporte. Ele dava uma de doido, levantava a mão e dizia: Heil Hitler. Aí os caras: passare. E ele saía dando um rim, cigarro. E o pessoal tratava ele por doido. Ele tentou por 3 vezes fazer isso, por 3 vezes. E aí, na terceira noite que ele já estava perto da fronteira, sem conseguir passar, ele se deitou. Aquele dia que ele estava muito arretado, muito revoltado lá, ele disse: porra, cheguei até aqui, não vou conseguir passar. Ele já estava cheio de piorreia, ele já estava, as feridas dele já estavam infeccionadas, ele já estava numa situação, a boca já estava putrefando com a ferida que não foi tratada. E aí ele se deitou lá no Monte de Feno e durante a madrugada ele acordou com homens armados. E aí quando os caras viraram para ele, perguntaram quem era ele acordou. Imagina você, no meio da Itália, acordar, olhar para um lado, olhar para o outro, ver gente armada, acabou de acordar apontando, perguntando quem era ele. E aí pela primeira vez ele não mentiu. Até hoje, eu não sei explicar o porquê, nos livros ninguém explica porquê, mas nesse dia ele não mentiu, porque ele sempre estava de doido. E aí quando perguntaram quem era ele respondeu do jeito que dava para falar: meu nome é Danilo Marcos Moura, o meu BO é 345, eu sou um piloto brasileiro que foi abatido aqui. Ele tentou falar isso em italiano do jeito que a boca deu. E aí o pessoal levantou as armas, porque eram partisans. Para quem não sabe o que são partisans, são italianos que lutavam contra os alemães. Eram
cidadãos italianos, pessoas comuns da Itália, que pegavam armas para lutar contra os alemães. Não eram os covardes que tem hoje, que preferem entregar o nosso país ao estrangeiro, ao inimigo, que fica batendo palma para a China e para a Venezuela, não. Tinha italiano que lutava pelo país dele. E aí os italianos diziam, então nós somos partisanos e o senhor vai votar. E aí deram um trato no Danilo, no que deu para dar, e arrumaram um passe falsificado para ele. Arrumaram uma carteira falsificada para ele. E aí ele, com essa carteira falsificada, foi lá, esperou um dia que não tivesse guardas que o conhecesse, que ele já tinha tentado 3 vezes, e ele passou. E quando ele passou, que ele chegou do outro lado, ele encontrou um italiano que tinha uma bicicleta. E ele disse que queria comprar a bicicleta do cara, mas não tinha dinheiro. Tava fudido, porra. Tinha derrubado o avião do cara. E ele disse, olha, eu quero comprar essa sua bicicleta. Eu não tenho dinheiro, mas eu prometo que no final da guerra eu dou aqui, eu vou dar um jeito de voltar e pagar essa bicicleta. Que ele pagou, inclusive. E o mais incrível, por isso que é uma jornada de herói, o mais incrível é que o italiano vendeu. E ele anotou no verso da carteira dele o nome do italiano e o endereço do cara. Pegou a bicicleta e saiu mais de 100 e tantos quilômetros, ainda quase 200 quilômetros, em direção à base americana onde os brasileiros estavam. E aí, como a história precisa ter um final, quando ele chegou no local, quando ele foi chegando na base, os americanos viram um cara todo lascado, cabelão, barba, a boca troncha, puxando um braço numa bicicleta, com a cara assim, todo inchado por causa da piorré. Os americanos apontaram a arma para ele, para, porque ele foi entrando porta dentro da base americana. Ele foi entrando, para. E aí ele repetiu, eu sou o piloto aviador aspirante Danilo Marcos Moura, meu BO é 345. E meu irmão tá aí dentro, que era Nero Moura. Aí os americanos identificaram que era um piloto, abriram e deixaram ele entrar, e aí ele foi tratado e tudo. E isso virou uma ópera. Existe efetivamente uma ópera chamada A Ópera do Danilo. Se você jogar aí na internet, você vai encontrar, pode botar esse nome, Ópera do Danilo, que foi feita para contar essa história do Danilo, que é uma das histórias, das várias histórias de superação da guerra. Ele não foi o único piloto brasileiro que foi abatido, ele não foi o único piloto brasileiro que conseguiu sobreviver a ser abatido, mas essa história do Danilo, para mim, é a mais emblemática de todas, porque ela ajuda a desconstruir o mito do brasileiro covarde, que durante muito tempo venderam em relação à Segunda Guerra Mundial. Ela ajuda a desconstruir o mito do brasileiro sem condições de lutar, sem condição de se impor. A gente tem muito uma visão da história, que é uma visão que exalta genocidas como Joseph Stalin, Lenin, Trotsky e Che Guevara, e que esquece que nós tivemos brasileiros que deram sua juventude, muitos deram sua vida. Quando eu estiver falando da FEB, eu vou contar a história do sargento Max Wolff, que para mim também é uma das histórias mais emblemáticas do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos brasileiros que lutaram, os caras que davam o desenrolo, os caras que eram de uma geração de homens e mulheres, porque quando eu falo homem, tem muita gente, porque só lutou homem na Segunda Guerra Mundial. Não. A primeira mulher a virar oficial superior do Exército Brasileiro era a Elza Cansanção, que eu vou falar sobre ela também na próxima live, no próximo sábado. A Elza Cansanção, que era enfermeira, que mentiu a idade, saiu da casa porque queria ir para a Segunda Guerra para ajudar os brasileiros feridos na Segunda Guerra. Então, o Brasil, o soldado, o piloto brasileiro, o intendente, o combatente brasileiro, ele lutou com uma aeronave, no caso da FAB, uma aeronave que não tinha no Brasil, com comida que ele não estava acostumado, com rádio que ele não conhecia, com uma língua que ele não dominava, num céu e num local que ele nunca tinha voado, e foi dentro daquela área do Vale do Pó, dos Apeninos, da linha gótica, a força aérea mais eficiente em combate enquanto lá esteve. Então, muita coisa boa saiu de lá. E essas pessoas, elas foram morrendo com o tempo. Você hoje não tem mais esses pilotos. E a história deles foi morrendo com o tempo. Você não vê essas histórias nos livros. Você não vê... Se essa história do Danilo fosse nos Estados Unidos, já tinham feito bem uns 10 filmes sobre ele. No mínimo uns 10 filmes. Aqui é difícil você achar registros históricos sobre isso. É difícil você achar, a não ser os livros que foram escritos, as imagens da época. As pessoas meio que apagaram a história. É como se fosse o Gabinete da Verdade aqui de 1984, ou aquela ideia orwellina dele. Apagaram a história dos nossos heróis.
E o Brasil precisa de heróis, pô. Com todo respeito, mas herói pra mim não é Anitta, não é Felipe Neto. Herói pra mim é Danilo Marcos Moura, Rui Moreira Lima, Nero Moura, o Major Perdigão, a Elza Cansanção, o Max Wolff, as pessoas que, estou dando exemplo porque nós estamos falando da Segunda Guerra, como existem vários outros, que foram lá e deram seu sangue, se adaptaram nas piores condições e mostraram que a gente tem condição de lutar nas piores condições. E lutaram tanto, que isso é uma coisa que todo livro de história deveria dizer, que quando terminou a guerra, pegaram a Áustria, bicho. Depois da Alemanha, a Áustria é o berço do pan-germanismo. Pegaram a Áustria e disseram para o Brasil, a gente quer a FEB e a FAB como força de ocupação e de pacificação na Áustria, de tão eficiente que os caras eram. E aí o Getúlio Vargas disse, não, eu não quero. Mas o convite, o fato de ter sido convidado, já é uma prova da eficiência desses combatentes. Já é uma prova de quão bom esses caras foram. É tanto que quando voltaram para o Brasil, trazendo inclusive os P-47, o Brasil passou a ter a força aérea mais respeitada da América depois dos Estados Unidos. Pena que com o tempo isso foi sendo sucateado, e aí passou-se a época dos P-47, veio a época dos jatos e o Brasil não entrou na época dos jatos como deveria. Embora o Brasil tenha grandes pilotos de caça formados em Pirassununga, certo? Na Força Aérea Brasileira, lá na base aérea de Pirassununga. O Brasil tem caças F-5, o Brasil está aí marchando para o Gripen e tal, mas ali nos anos 50, quando você falava em Força Aérea, os melhores pilotos do mundo, RAF, Alemanha, Luftwaffe, os pilotos japoneses, os pilotos americanos, os pilotos brasileiros. Eram os grandes pilotos do mundo. É tanto que a maioria desses pilotos depois foram virar os instrutores das grandes companhias de aviação que surgiram, que se consolidaram no Brasil nos anos 50. A Panair do Brasil, você ia voar nos aviões da Panair, quem eram os chefes que davam instrução aos pilotos da Panair eram ex-combatentes do primeiro grupo de aviação de caça. A Varig Rio Grandense, a VASP e por aí vai. Os mecânicos da Força Aérea Brasileira na Itália, eles trouxeram para o Brasil toda uma expertise de manutenção que geraram gerações de excelentes mecânicos. Tem um cara no Brasil que é considerado um dos melhores mecânicos de aviação do mundo, ele tem um canal no YouTube que se você não conhece, você tem que ir atrás, Aviões e Música. O nome do cara é Lito, ele é mecânico de avião e assim, ele é na esteira dos grandes mecânicos do mundo que o Brasil começou a formar lá depois da Segunda Guerra Mundial. Então é mais ou menos isso, a participação do primeiro grupo de aviação de caça. É uma participação de superação. E claro, uma superação que deve ser somada com o que houve com a FEB, com a Força Expedicionária Brasileira, porque aí são mais de 25 mil homens, 25.411 homens, tem mais de 200 e tantos deles sepultados no cemitério militar de Pistoia. A FEB perdeu muito mais soldados, a FEB teve combates de rua, casa a casa, homem a homem, em Castelo Novo, Montese, tem o famoso combate de Monte Castelo. Mas aí sobre a FEB eu falo para vocês no próximo sábado, vai ser a terceira e última live, beleza? Bom, crianças, eu peço desculpa pelo local improvisado, expliquei no começo, vou deixar esse vídeo aqui no meu IGTV, vou subir lá no meu canal do YouTube, eu vou pedir um favor a vocês, eu vou postar daqui a pouco o canal do YouTube aqui no Instagram e eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso que vocês sigam o canal, curtam o vídeo, ativem o sininho, porque eu só libero qualquer coisa lá de funcionalidade do YouTube quando eu passar de 1000 inscritos, beleza? Cheiro para quem for de cheiro, abraço para quem for de abraço.